A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, grupo dos leitores da Bíblia Sagrada, alunos da EBD, professores e todos os amantes das Escrituras Sagradas. Nossos versículos da leitura diária desta semana, que estudamos no domingo que passou sobre as naturezas humana e divina de Jesus. As naturezas, porque a Bíblia nos afirma e nós podemos entender que Jesus teve duas naturezas, natureza humana e natureza divina, em si mesmo, numa só pessoa. O versículo da segunda-feira que nós podemos examinar é Mateus 1:23, as duas naturezas de Jesus revelada na expressão Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 23. Vamos ver o que disse aqui o escritor. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Aqui já tem uma confirmação das duas naturezas de Jesus. Vamos ver também o versículo desta terça-feira, que é Filipenses, capítulo 2, de versos 5 até o 8, que também temos confirmação sobre o assunto, que é o que o apóstolo Paulo falou. Capítulo 2, verso 5 até o 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, como homem, ele agiu 100% da forma humana. E só teve uma diferença dos demais homens, porque ele não pecou. E os demais homens todos pecaram, mas ele agiu 100% de forma humana. Mas como Deus, ele agiu com todos os poderes, porque a Bíblia diz que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra, e que o nosso Deus ele é onisciente, onipotente, ele é todo poderoso. Então, meus irmãos, como Deus ele agiu da maneira corretíssima, e por isso nós podemos afirmar neste homem que agiu com duas naturezas enquanto esteve na terra. E, como homem, ele foi para a cruz e humilhou-se a si mesmo, sendo entregue até a morte e morte de cruz. Mas, como Deus, ele não teve por usurpação, ele não tomou o vocabulário, não, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Não, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe, para que nós possamos entender a vontade de Deus, entender a vontade de Cristo e chegar mais perto cada dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e nós, sem ele, nada somos. E é por isso que devemos conhecer melhor, então, este Jesus que nós servimos, que ele teve duas naturezas, a humana e a divina, e ele intercede por nós, ele conhece muito bem os humanos, porque também foi humano. Lá o versículo da quarta-feira, que está em João 10, 33, Senhor, homem, sendo homem, Jesus afirma ser Deus.
as duas naturezas em uma só pessoa. Sendo o homem, Jesus afirma ser Deus. As duas naturezas em uma só pessoa. João 10:33. Vamos ver o que diz aqui, que disse registrou o apóstolo João. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Então, aqui quando os judeus apedrejaram ou estavam se aprontando para apedrejá-lo, Jesus perguntou, mas o que é isso? Vocês não são judeu? Eu também sou judeu. Eu fiz alguma obra ruim, alguma coisa difícil para vocês aqui na terra? Eles disseram, não é por obras que o Senhor haja feito, não é pelos seus feitos. Nós te apedrejamos porque por este dito teu, é o que disse 33 aqui, os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por causa das obras, de alguma obra boa, mas pela blasfêmia, acharam que Jesus estava blasfemando de dizer que era Deus. Mas, meus irmãos, ele não se colocou na imagem de Deus, mas ele disse, eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou Rei, isso ele podia dizer. Porque, como Deus, ele agiu 100% como Deus, enquanto esteve na natureza também humana. Mas os judeus achavam que era blasfêmia dele dizer que era Deus, porque os judeus pensavam assim, mas que Deus é esse que nasceu numa estrebaria? Que Deus é esse que come com os pecadores? Que Deus é esse que trabalhou lá no passado na carpintaria do seu pai, de José? Mas, meus irmãos, porque os judeus não aceitavam a humildade de Jesus como homem. Eles queriam um Deus diferente e muitos até hoje esperam que venha um outro Jesus. Mas Jesus já veio, fez o seu ministério na terra, pagou o preço dos nossos pecados e foi para junto do Pai. Então, meus irmãos, nós esperamos Jesus retornar para buscar a sua igreja. Então, nós estamos aguardando e sabendo que Jesus, ele, com as suas duas naturezas, ele agiu 200% na terra muito corretamente. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e uma boa quarta-feira a todos em nome de Jesus. Amém.